Agora com a palavra, Diogo Schelp. Diogo, por favor, seus comentários sobre as últimas colocações do Bernardi. A gente pôde ver aqui, acompanhar que você parece que diverge em alguns pontos. Pois é, eu achei interessante. Eu gostei que o Bernardi reconheceu ali que ele pesou um pouco nas palavras em relação a quem fica em casa, né? Eu também não quis ser muito duro com ele quando eu discordei dele em relação a isso. Mas o que a gente pode ver aqui nesse debate, Mariana, no fim das contas, todos queremos a mesma coisa. Nós queremos um país com liberdade, queremos um país com democracia. Como o Pozonov disse, democracia é algo que se pode, né, discutir muito qual é o melhor modelo, né? Mas eu acho que algumas coisas são básicas. A democracia pressupõe, por exemplo, que se aceite a pluralidade da sociedade, né? Então, a sociedade não pode ser vista como a Amanda falou no começo, o povo não pode ser visto como algo unitário, né? Algo indivisível, que seja monolítico, né? O povo é plural, inclusive isso está escrito na Constituição brasileira. Então, é evidente que nós temos uma democracia em que a maioria vota no presidente, por exemplo, é um cargo majoritário por isso, exatamente por isso, mas existe o poder legislativo para dar ali vazão à diversidade que possa existir dentro da democracia. Eu também discordo um pouco da Amanda agora, costumo concordar muito com ela, mas discordo um pouco da Amanda quando ela descreve, né, como é que o que seria essas pessoas que fazem parte, que fazem essas manifestações para Bolsonaro. Eu não acho que seja especificamente uma massa, por exemplo, heterossexual ou uma massa branca, ou mesmo uma massa de uma classe social específica. Eu acho que tem uma variedade dentro desse povo ali que está manifestando-se de verde e amarelo a favor do presidente, que é maior do que a gente pode imaginar, maior principalmente do que a gente vê com essas imagens aéreas aí dessas pessoas nas ruas. Mas, de fato, isso é uma coisa importante, há muitas pessoas, não vou dizer que são todas, mas muitas pessoas ali estão empunhando cartazes mesmo que são cartazes antidemocráticos, porque pedem o fechamento ou a intervenção militar em instituições que são fundamentais para esse arranjo institucional que existe no Brasil e que, mal ou bem, aos trancos e barrancos, é o que nos garante, desde o fim da ditadura militar, que alguns, inclusive o nosso ministro da Defesa, dizem que não foi uma ditadura militar, nos garante essa liberdade, esse mínimo de possibilidade de a gente poder escolher os nossos rumos com discordâncias, mas é assim que é feito o jogo democrático. É um jogo difícil, é um jogo demorado, às vezes leva anos. Por exemplo, se a Corte Suprema não é uma Corte Suprema que agrada a maioria, isso vai ser mudado ao longo de anos, né? Demora. Assim como nos Estados Unidos, cada presidente que entra escolhe um juiz lá mais conservador ou mais progressista. Aqui no Brasil também deve ser assim, infelizmente ou felizmente, é demorado mesmo, porque justamente se espera que haja, inclusive na Corte Suprema, uma certa pluralidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro não pode querer mudar toda a Corte Suprema de uma hora para outra. Ele vai ter que mudar dentro das regras, ministro a ministro por vez. Antes de passar a palavra para a Amanda, eu queria fazer uma provocação para a Zoe. Zoe Martinez. Bom, nós temos a fala de Amanda Klein, que fala do Bolsonaro legislando, ou melhor, governando para uma minoria, brancos, héteros. E nós temos um outro lado de Bolsonaro que faz questão de ir à comunidade carente, de falar com o seu eleitor. E ele mesmo, várias vezes, ele fala, olha, eu fui na casa lá em Brasília, na periferia, vi que não tinha comida. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E era justamente relacionado ao discurso do fique em casa. E ele fala assim, não, o povo precisa voltar a trabalhar. Como é que você analisa Bolsonaro? Para você, ele governa para hétero, branco, de classe média? Ou o Bolsonaro tem a visão de atender o Brasil como um todo?
O Bolsonaro ele atende o Brasil como um todo. A gente vê que ele era muito, a popularidade dele no Nordeste não era muito grande. E agora, durante esses 3 anos de mandato, ele conseguiu uma popularidade, tanto que o Lula está disputando o voto com o Bolsonaro lá no Nordeste, que a gente sabe muito bem que era tomado pela esquerda. Tem muitos gays, movimentos gays que apoiam o Bolsonaro, negros, brancos. Todo mundo que apoia a democracia, a liberdade, não quer um corrupto de volta ao poder, apoia o presidente Bolsonaro. Eu quero comentar aqui uma fala da Amanda, que eu não posso deixar passar em branco, que ela insiste em falar que é manifestação antidemocrática e Primeiro, que é uma manifestação do povo brasileiro pedindo liberdade. Então, não é uma coisa antidemocrática pedir liberdade. Para mim, Amanda, antidemocrático é um ministro que prende pessoas porque estão conversando numa mesa de bar e estão criticando o ministro. Para isso sim é antidemocrático. Ou o candidato ano que vem à presidência, o Lula, falando que vai regular os meios de comunicação. Isso sim é antidemocrático. Agora, você exigir liberdade, exigir que o ministro pare de prender pessoas, isso é democracia, é liberdade. E a gente não pode esperar os anos para trocar de ministro. Não pode, porque nesses anos, muitas mais pessoas vão ir para a prisão. Porque pelo simples fato de exercer seu direito de opinar e não concordar com as atitudes do ministro. Antes de repercutir esse tema com o nosso comentarista Paulo Pousonoff, nós vamos direto para Belo Horizonte, de onde fala o nosso repórter Davidson Ferreira. Davidson, seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, Davidson está conosco pelo telefone. Davidson, boa tarde, como está o movimento aí em BH? É isso, boa tarde para você, Mariana, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Eu falo de Belo Horizonte, por aqui também terça-feira marcada por manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós começamos a acompanhar as concentrações ainda cedo, por volta das 8 da manhã. Manifestantes a favor do governo se reuniram no entorno do estádio Mineirão, na região da Pampulha. Um grande volume de veículos começou um deslocamento por volta das 10 horas, em direção à Praça da Liberdade, no setor centro-sul aqui da capital mineira, ponto onde tradicionalmente apoiadores do governo se reúnem para protestos. Eles praticamente cruzaram a cidade, de norte a sul, numa carreata que ainda não chegou completamente à Praça da Liberdade, o que causa congestionamento ainda em importantes corredores aqui da cidade. A BH Trans, que é a empresa responsável pelo trânsito na capital, realizou diversas interdições para tentar melhorar a fluidez, garantir que todo esse pessoal chegue ao destino. A PM ainda não deu um número oficial, mas organizadores falam em 60 mil participantes nesse ato pró-Bolsonaro. Sobre o ato dos opositores ao presidente, a concentração começou às 10 horas da manhã na Praça Afonso Arinos, também no setor centro-sul de Belo Horizonte, inclusive um local bem próximo desse onde está o pessoal a favor do governo. O movimento, bem mais tímido, iniciou o deslocamento no começo da tarde dessa terça-feira, passando pela Praça 7, que é o coração aqui de Belo Horizonte, e agora já está na Praça da Estação, destino final desse pessoal. Não há um número oficial ainda, mas por imagens que nós fizemos há pouco é possível perceber que a adesão não foi muito grande, não foi igual aí ao movimento a favor. Órgãos de trânsito e a polícia dão apoio nesses dois protestos para garantir a segurança e, claro, a fluidez do trânsito. Mariana, William. Obrigada, Davidson, direto de Belo Horizonte, com as informações. Agora sim, nós passamos o comentário para Amanda Klein. Amanda, só um minutinho, eu queria pedir, nós mostramos aqui a imagem do helicóptero da Jovem Pan e está chegando a imagem da câmera que tem no topo da Avenida Paulista, para os senhores terem noção de como está a movimentação agora na Avenida Paulista. Ela está completamente tomada. Nós estamos vendo a imagem do prédio da Fiesp em direção à Consolação. A estação Trianão MASP está fechada de meio-dia até as 8 horas da noite, mas a Avenida Paulista ela já está completamente tomada pelos manifestantes do ato 7 de setembro, em prol de 7 de setembro. Agora sim, Amanda Klein, já que nós tocamos no seu nome aqui, eu mesmo chamei e fiz a provocação em relação ao que você falou sobre o governo Bolsonaro, que defende brancos, ricos e que estaria excluindo uma parcela significativa da sociedade. William, eu acho que eu concordo com o que o Diogo falou, talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que é um governo
que governa para as maiorias, né? Porque ele sempre usa a maioria do povo, a maioria quer, e ele simplesmente ignora algumas minorias. Então, quando eu falo que ele governa para a maioria branca ou heterossexual da população, porque é assim que o Bolsonaro se vê, se espelha, e é essa mensagem que ele passa. Não quer dizer que o grupo que o apoie não seja heterogêneo. Certamente você há representantes de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as etnias, no espectro que apoia o presidente Bolsonaro. Mas, via de regra, a gente tem ali, até porque as pesquisas mostram isso, pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que moram no Nordeste ou então nas grandes capitais, normalmente há uma rejeição maior ao presidente Bolsonaro nesses locais. Então, a gente consegue fazer mais ou menos essa divisão, tanto geográfica como até por faixas etárias e também por níveis de renda, mas não resta a menor dúvida que é um grupo heterogêneo e que principalmente é um grupo muito consolidado. Veja, o presidente Bolsonaro tem apoio popular, é óbvio que tem, senão ele não conseguiria produzir os protestos e as manifestações, e quem diz o contrário está mentindo. O meu ponto aqui é sempre que ele tem uma base social muito coesa e muito bem organizada, que se organizou antes nas redes sociais, que tem toda a experiência de manifestações desde 2013, muitos o apoiaram e votaram nele em outubro de 2018. Houve uma nítida erosão também da sua base de apoio. Muitas das pessoas que votaram nele em 2018 se arrependeram, não estão mais com ele, mas não há dúvida de que em torno de 1/4 da população, seja uma população de direita, mais conservadora ou de extrema-direita, está com o presidente Bolsonaro. E não quer dizer que todo esse movimento, que por exemplo, deseja o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É lógico que muitos deles reconhecem, imagino que a maioria reconheça a importância do Poder Judiciário. Agora, o grave aqui é quando a gente tem um presidente que flerta com essa pauta antidemocrática o tempo todo. O presidente Bolsonaro acabou de discursar em cima de um caminhão de som, dizendo que ele vai reunir o Conselho da República amanhã, e o Diogo já descreveu aqui muito bem quem forma esse Conselho da República, e principalmente os ministros, os presidentes dos poderes, da Câmara, do Senado. O presidente do STF não faz parte desse Conselho da República, mas que tem a prerrogativa de deliberar sobre estado de sítio e estado de defesa. Então, o presidente Bolsonaro, com esse discurso, ele conta com a instalação de um caos, de uma tensão social tão grande que poderia levar para esses estados que são estados de exceção e que, note, precisam da aprovação do Congresso, estado de sítio, estado de defesa. Eu conversava agora há pouco com interlocutores, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira, e não houve nenhum convite oficial por parte do presidente da República nesse sentido, para convocar do Conselho da República. O Marcelo Freixo, que é líder da minoria e também faz parte desse Conselho da República, já postou um vídeo nas redes sociais, no Twitter, agora há pouco, dizendo que ele jamais participaria de uma reunião dessa, porque, de novo, flerta com medidas de estados de exceção. E o Brasil não passa por isso, não passa por esse movimento. Eu acho que é um presidente que ele simplesmente ignora pautas que são muito mais urgentes para a população, né, para a vida de verdade, que assim, inflação, crise hídrica, conta de luz caríssima, gasolina a R$7 o litro, botijão de gás a mais de R$100. Então, essa é a preocupação das pessoas de verdade. Renda, emprego, retomar a vida, retomar a normalidade pós-pandemia, não tem nada a ver com o STF, muito menos passa pelo fechamento da mais alta corte do Poder Judiciário. Isso não faz o menor sentido. Faz sentido para uma bolha, que é uma bolha grande, a gente está vendo aí, é 1/4 da população, que levou 2 meses para se organizar e se mobilizar, ou seja, fez um efeito hercúleo para produzir estas imagens que estamos vendo hoje. Mas, parece até uma coisa contra a lógica, essas imagens, elas denotam justamente a fraqueza e o isolamento do governo, senão o presidente Bolsonaro não precisaria convocar manifestações desse tamanho. Ele poderia resolver as coisas pela política, como todos os líderes fizeram. Lembrando que na nossa história recente a gente teve 2 presidentes que sofreram impeachment, o Michel Temer, que foi denunciado 2 vezes pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ex-presidente Lula preso. Em nenhum desses momentos a gente teve uma crise institucional dessa envergadura. Aí vocês me respondem, quem é o responsável por causar o caos e a confusão? Muito bem, Amanda, gostaria de pegar um trecho dessa sua fala, justamente sobre essa parte desse pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez em Brasília, convocando esse Conselho da República que vai ocorrer amanhã para discutir a relação entre os poderes, e gostaria de acrescentar algumas informações e propor essas informações para debate, a começar primeiramente pelo Bernardi. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não foram formalmente convidados
para esse conselho, para essa reunião desse conselho que ocorre amanhã. Já o presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que não vai participar e o vice-presidente Hamilton Mourão também disse que desconhece a convocação dessa reunião. José Carlos Bernardi. Vamos lá, eu queria começar aqui pela pergunta que a Amanda encerra a fala dela. Né? Quem que é o responsável por essa crise institucional? Talvez a Amanda não tenha lido os mesmos jornais que eu tenho lido, acompanhado, mas a gente tem percebido que o STF, através de alguns dos seus poucos personagens que ali trabalham, tem exorbitado dos seus poderes, tem ultrapassado dos limites. Por exemplo, um deles lá em março do ano passado, quando o presidente Bolsonaro nomeia o seu chefe da Polícia Federal, competência do presidente, e que monocraticamente, ministro tirou esse poder do presidente. Depois, o colégio todo tira o poder do presidente sobre o comando da pandemia. Mas a pergunta que a Mariana Fante me faz a respeito dessa convocação para amanhã não tem nada de ilegal. Não tem nada de imoral e não tem nada mais justo do que, num momento como esse, em que milhões de pessoas vão às ruas pedindo que se faça alguma coisa para que o Brasil venha respirar ares democráticos e que jornalistas não sejam mais presos, tendo sua coluna vertebral quebrada na cadeia. A propósito, tem uma nova ordem de prisão para Oswaldo Eustáquio e que presidente de partido não seja preso porque tem opinião e que deputados federais que têm prerrogativas de falar o que quer porque não representa a si mesmo, representa um povo que ali o elegeu, tenha o direito e constitucional em cláusula de falar o que quer, o que pensa e o que representa aquele povo. Então, me parece que nós estamos realmente, Amanda, vivendo uma crise institucional em que os poderes da República não estão sendo respeitados, cada um no seu quadrado. Eu queria voltar aqui, se me permite, a questão de que nós vivemos um momento delicadíssimo. Mas quem que tem que ditar o que tem que ser feito? Ora, o povo, neste momento, é aquele que tem todo o poder, porque o poder emana do povo. E se há um grito na rua, esse grito está ecoando sobre os ouvidos dos poderosos. Esse grito não tem sido eloquente, usando a sua própria palavra. As imagens estão aí eloquentes para que não só o Brasil veja, mas que há uma repercussão mundial. O Brasil está, neste momento, clamando para que a democracia seja respeitada e, acima de tudo, que a vontade do povo expressa nas urnas no ano de 2018 seja respeitada. Até agora, Bolsonaro, eleito naquele ano, não conseguiu governar. Por quê? Porque nós temos um poder que se coloca acima de todos os outros. Vamos lembrar que no espectro da República Brasileira, nós temos 3 poderes. O primeiro deles é o legislativo, que tem todas as camadas sociais ali representadas. Então, os votos são considerados de todos os brasileiros. Tem ali PSOL, PV, Cidadania, PSDB, enfim, tem todos os deputados, os partidos, praticamente todos os partidos ali representados que conseguiram o mínimo de votos. Mas depois nós temos a maioria. A maioria dos brasileiros que elege, sabe quem? Elege o comandante do executivo, aquele que executa as políticas públicas, aquele que executa o orçamento. A maioria, mais de 57 milhões, não está sendo representada ou não está sendo respeitada pelo terceiro poder, aquele que não tem voto nenhum. Aquele que não tem representatividade popular nenhuma, aquele que deveria estar sendo guardado, todos os textos constitucionais e que tem sido usado ali, como diz a Ana Paula Henkel, o último exemplo da Constituição Federal, talvez esteja ali segurando um pé de sofá que quebrou num dos salões enormes que tem lá dentro do STF. Então, nós temos 3 poderes, o legislativo com o espectro da sociedade todo. Esse é o primeiro. Depois nós temos um segundo, que é a maioria da população elegendo um presidente que executa políticas públicas. E, por último,
Por último, a última instância, nós temos um judiciário que não representa ninguém, mas deveria, pelo menos, representar a Constituição.